Olá, vamos praticar. Eu já tenho uma cabecinha implantada, o cabelinho já está todo implantadinho, já está colado lá dentro, já coloquei cola, a cola já secou. Então, o que eu vou fazer agora são dois processos. O primeiro, eu vou molhar o cabelinho, deixar o cabelinho molhado com sprayzinho só com água. E essa é uma fibra Beltex, então eu não preciso de nada além de água. O que eu vou fazer aqui? Eu vou separar o meu cabelinho em mechas, porque eu quero cortar o excesso dessa franjinha. Como é que eu faço isso? Eu levanto bem o cabelinho, seguro, eu quero que ele fique compridinho, então aqui eu tenho 3 dedos medindo e um dedo segurando. Viro aqui pro ladinho e o que eu vou fazer? Eu vou cortar o excesso aqui da franjinha. É só o excesso, não é muito que eu vou cortar, tá? E a tesoura é uma tesoura de corte de cabelo mesmo, uma tesoura com fio muito bom, que me ajuda a cortar bem essa franjinha. Eu não quero cortar essa franjinha curta, porque eu quero virar ela para um lado e para o outro, quando eu for pentear o meu bebê. Então, nós vamos fazendo aquilo que o cabeleireiro costuma fazer com o cabelinho das nossas crianças. A gente vai lá e pede só para tirar as pontinhas, né? Ó, 3 dedinhos e vou aqui, pode ser inclinadinho mesmo, que é para o cabelinho ficar num degradê aqui no comprimento, tá? É pouquinho cabelo mesmo que vai sair, porque quando eu implantei, eu já implantei esse cabelo pensando em que cabelo eu queria para o meu bebê. Então, eu já tenho noção que eu quero um cabelinho não muito comprido, nem muito curto. Esse meu bebê, ele pode vir a ser um menino ou uma menina. Então, eu dou um jeito para que o cortezinho do cabelo atenda as duas coisas. Então, ele pode ser uma menina com cabelo não muito comprido e um menino com cabelinho um pouquinho mais comprido. Tá? Medir aqui e vamos colocando lá pra frente o que já cortamos. Olha, eu tenho um rodamuinho aqui, então eu vou seguindo aqui o movimento do meu cabelinho. Olha, às vezes é bem pouco mesmo que precisa e às vezes é um pouquinho mais. No meu tá dando um padrão aqui, mais ou menos do mesmo comprimento, porque eu sempre que implantei, desde o começo do implante, medi 3 dedinhos de cabelo. Por que que uma parte fica mais comprida e outra fica mais curta? Porque a cabecinha vai me gerando aqui comprimentos diferentes do cabelo à medida que eu vou implantando. Então, se eu coloco sempre 3 dedinhos, quando eu começo lá embaixo, no pezinho do cabelo, 3 dedinhos são compridos. À medida que eu vou subindo o meu implante, os 3 dedinhos vão ficando mais curtos. Então, o que tá me sobrando aqui é exatamente o comprimento lá da borda, de onde eu coloquei o cabelinho, tá? Vamos ver aqui, ficou uma mechinha. Ó, aqui tem um pedacinho que eu ainda não cortei. Aqui. Então, fazer esse trabalho de implante requer lá no final esse refinamento aqui de fazer um cortezinho no cabelo. Eu vou cortar a volta toda e vou revisar. É isso que eu quero. Se eu estou no comprimento que eu escolhi para o meu cabelinho, tá? Às vezes você colocou mais cabelo, eu coloquei uma quantidade de cabelo suficiente, sem excesso, sem ficar um bebê muito cabeludo, porque apesar dessa carinha ser grande, esse é um tamanho do kit até 4 meses. Então,
Eu não posso colocar um cabelo muito comprido e nem muito volume, porque ele, apesar de ter essa cabecinha aí maiorzinha, ele é um bebê pequeno no sentido de comprimento. Então, o corpinho dele é um corpinho que não é muito grande. Então, eu preciso sempre respeitar as características dele. Vou fazer esse corte básico aqui, caso eu ache que precisa mais, ou que eu quero virar esse cabelinho para um outro lado, ou modificar, ou encurtar mais um pouquinho, eu vou estudando aqui o que eu tô fazendo, vou olhando o que eu estou fazendo, ó. Vamos puxar aqui, medir aqui atrás da orelhinha, esse aqui já é a frente. Então, aqui, vou separar, aqui no cucuruto, ó, o cabelinho aqui parece mais curto, por quê? Porque eu estou lá em cima na cabeça. Se ele tivesse ali no pezinho da orelha ali, ele estaria parecendo muito mais longo. E dá para ver perfeitamente que eu respeitei aqui o tamanho de 3 dedinhos no comprimento do implante, tá? Ó, vamos contornando, vendo aqui aonde que a coisa está certa, aonde que eu preciso tirar mais um pouquinho. Vantagem que esse bebezinho não se mexe, não chora, não reclama, não sapateia. Meu filho até vomitava quando ia cortar cabelo no barbeiro, no cabeleireiro. Tinha medo. Muitas crianças têm medo, mas as nossas crianças aqui não tem problema. Então, você só precisa desenvolver aí um jeitinho seu, uma habilidade sua de calcular mais ou menos como cortar. Eu, nas primeiras vezes, meio sem prática, chegava a cortar até muito curto, porque não media o cabelinho quando eu estava implantando. Essa é uma das coisas que a gente não pode esquecer, um detalhe que não pode ser esquecido, é de que o cabelinho precisa ser medido, escolher o comprimento e medir durante o implante, para que a gente tenha cabelinho para cortar no final, né, para ficar igual o corte. Porque se eu coloco comprido na frente, menos comprido perto da orelha, mais compridão lá não sei aonde, que medida eu vou fazer na hora de cortar esse cabelinho? Então, se eu colocar aqui muito curto, na hora que eu for cortar, eu tenho que medir menos também. Porque se eu medir a mesma coisa, vai ficar com a orelhinha descoberta, vai ficar com o cabelinho fora do lugar. Outra coisa, depois vamos medir aqui a frente, ver até onde eu fui aqui com essa franjinha. E vou separar o cabelinho da lateral aqui, porque daí eu vou checar se essa lateral está no comprimento igual do outro lado. Porque não adianta nada eu medir e não checar um lado e outro. Então, vamos checar aqui a frente da franjinha. Ver aqui, eu quero um pouquinho mais curta essa franjinha, mas eu vou por partes. Não tem como eu pegar a franja inteira de uma vez só. Então, eu vou dividir aqui, ó, vou medir os mesmos 3 dedinhos aqui. Vamos medir aqui, deu os 3 dedinhos, tá? E vamos tirar. Eu vou deixar um pouquinho mais esticado para não ficar tão curta a franja, caso eu tenha errado na medida, porque esse bebê em particular tem uma testa grande. Então, se eu não ficar atenta aqui, eu vou cortar demais e ele vai ficar com uma testa enorme. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, eu tenho que ter cabelo para pentear para um lado e para o outro. Já que eu não sei se eu vou fazer desse bebê um menino ou uma menina, porque ele não é um bebê sob encomenda, ele é um bebê à pronta entrega. Então, quando for comprar o seu kit, se for deixar a pronta entrega, pense nessa possibilidade
de comprar um kit que possa ser menino ou menina, que você não vai ter dificuldade nenhuma no caso da pessoa resolver que ela quer uma menina. O que você vai fazer é botar roupinha de menina e pronto. Ó, aqui já tá mais curtinho. Vamos checar aqui na frente, deixa eu ver. Vamos pentear aqui para ver o comprimento. No meio ele tá mais curtinho. Ó, no meio tá mais curtinho. Deixa eu pegar uma escovinha. A escovinha de dente é ótima para isso, porque ela une as fibras aqui, ó. E dá pra gente o que nós queremos saber aqui do comprimento, ó. Tá mais compridinho na borda, mais curtinho no meio. Então, eu quero, mais uma vez, mostrar ali pra você que a gente vai cortando e contornando aqui a cabecinha, tá? Deixa eu acertar a franjinha pro lado aqui, pro meu outro lado, porque aqui ela tá muito compridinha ainda. Então, aqui eu vou cortar mais um pouquinho. Outro detalhe, não vamos cortar tudo de uma vez, porque nós ainda vamos fazer um segundo procedimento aqui, que é um choque térmico. Então, às vezes, depois do choque térmico, o cabelo dá uma esticada também. Então, tudo tem que se conferir com cuidado, ó. Isso aqui eu preciso saber agora. Eu vou colocar, vou separar o cabelinho aqui, essa parte frontal. Vou separar aqui o que é de lá pra lá e o que é daqui pra frente da orelhinha. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou usar como medida para ver como é que está o outro lado aqui em cima da orelhinha. Vamos ver aqui esse lado como é que ele está. Se ele está mais curto, se ele está mais comprido. Ele tá um lado. Esse lado, ele tá aqui encontrando na bochechinha. Tem muito cabelinho cortado aqui, fazendo aí, ó, aqui. E vamos ver o lado de cá. O lado de cá tá mais ou menos do mesmo comprimento, chegando quase que no queixinho, aqui na bochechinha. Então, vamos ver aqui. Eu acho que ele está muito, muito, muito semelhante ao lado de cá. Como nós não somos cabeleireiras, né? Não temos curso de corte, a gente faz por aproximação aqui, olha. Olha, tá alcançando, dando volta na bochechinha. Agora, vamos ver o outro lado. Ele tá fazendo a mesma coisa, dando volta na bochechinha. Essa aqui é uma franjinha, tá? Aqui. Aqui ele tá fazendo a mesma coisa, tá contornando a minha bochechinha, tá? Aqui atrás, vamos ver o comprimento. Eu acho que está muito comprido, caso ele vá ser um menino, mas já de antemão eu digo que as pessoas têm preferência por meninas. É bem raro alguém olhar os bebês e se apaixonar mais pelos meninos, normalmente pelas meninas. Eu não sei se por causa de essa coisa que se convencionou de que meninas gostam de bonecas, né? Então, a maioria das vezes, a procura é por meninas, tá? Mesmo assim, eu tô vendo que o cabelinho tá passando, inclusive, aqui do pescocinho. Então, ele precisa ser cortado mais uma vez aqui no comprimento. Então, eu vou lá, meço de novo mais pra cima no cucuruto, mais uma vez eu meço 3 dedinhos e corto novamente aqui, tá? Se quiser deixar um pouquinho mais longo e depois
se houver uma encomenda, uma venda, ou que seja para dar de presente e a pessoa queira, de repente, com o cabelinho mais comprido, você pode deixar, tá? Então, ó, lá já fui, vou aqui nesse pedaço. O que que vai dar diferença nesse corte aqui de comprimento? É que eu estou levando mais para cima para medir os 3 dedinhos. Então, significa que eu vou encurtar o cabelinho. De qualquer forma, ele vai ficar mais curtinho aqui no comprimento, tá? E isso você vai devagarinho, não corte tudo de uma vez só. Vai devagar, checando o comprimento, olha. É bem longo, tá bem longo. Tá vendo? Tá bem compridinho esse cabelo. Mas eu vou deixar para checar totalmente o corte que eu quero depois do choque térmico, porque esse cabelo ainda desce mais um pouco depois do choque térmico. Você dá choque térmico em qualquer cabelo? Não. Dá choque térmico na fibra Beltex, porque ela às vezes fica um pouco armada. Então, às vezes no implante, você não inclinou tanto quanto deveria a sua agulha, o cabelinho entrou, ficou meio armadinho lá na raiz, ele já está colado. Agora eu posso mexer o cabelinho para lá e para cá, pentear, cortar. Olha, já tirei bastante no comprimento, ó. Tá vendo? Já tirei bastante no comprimento. Então, o que que nós temos aqui? Um cabelinho que eu já cortei, já tirei os excessos, tá? Eu já tenho um cabelinho com movimento para um lado e para o outro. Tá tudo certinho aqui. E eu posso deixar para refazer o corte lá depois que eu der o choque térmico. Então, vamos falar a respeito de dar ou não o choque térmico. Quando que você dá? Quando você tem fibra. Ou a Beltex normal, natural, a fibra que naturalmente se usa. Algumas pessoas usam a fibra Beltex orgânica, que eu já mostrei que ela é uma fibra encerada. Então, aquela fibra precisa mais ainda do choque térmico. Algumas pessoas usam a fibra Beltex, enrolam com dedinho e fazem com elastiquinho, com buchinha ou com papelzinho para deixar ele crespinho. Então, também vai precisar do choque térmico para que fixe os cachinhos que você quer fazer, né? Eu aqui posso, depois de ter feito o choque térmico, até usar um secador não muito perto, mas eu até posso usar um secador e posso fazer uma escovinha no bebê, porque eu já colei, tá bem colado e tal, né? Esses cabelinhos da fibra que costumam ficar arrepiadinhos, às vezes eles não baixam, porque estão mais curtinho que os outros e tal. Ah, ele tá muito curtinho, tá ali aparecendo na raiz, tá feinho, você pode até cortar ele mais. Ó, eu tenho um aqui que tá quebradinho, eu posso cortar ele, porque ele vai ficar feio. Então, damos choque térmico na fibra Beltex, seja ela qual for, seja orgânica, seja aquele cabelo que é usado para fazer o mega hair. Posso usar aqui o secador de cabelo. Nesse aqui não se aconselha fazer pranchinha nessa fibra Beltex, a não ser naquela fibra que é usada para mega hair, aquela sim, diz nas instruções que aceita calor e tal. Então, damos choque térmico quando implantamos fibra. Quando implantamos e durante o implante, não coloque nenhum tipo de creme, de condicionador, nada, porque a agulha entra com o condicionador e sai de volta com o cabelo, porque você cria uma oleosidade desnecessária para o fio entrar.
Então, se vai implantar molhando o cabelinho, sempre molhando para tirar aquele pedacinho do implante do caminho, para poder implantar o outro lado, sempre use água pura, não use nenhum tipo de creme condicionador durante o implante. Se vai implantar com o mohair, menos ainda você vai usar qualquer tipo de creme. Eu vejo muitas pessoas dizendo que colocam hidratante capilar, que colocam regenerador capilar e não sei o que durante o implante. Metade do seu cabelinho vai sair, vai ser perdido, o seu implante vai ficar ruim, porque ele entra e sai. Ou ele entra e fica ali na bordinha, a agulha chega a sair e o cabelinho sai depois, mesmo que você cole. Ele não vai colar todo, porque ele não tem comprimento lá dentro. Então, cuidado com isso. Durante o implante com mohair, segurei o mohair, implantei. Quem que eu tiro primeiro? Tiro a agulha ou tiro o cabelo? Implantei, a agulha entrou. Eu puxo o cabelinho e depois eu tiro a agulha. Eu puxo o chumacinho que eu tô segurando e depois eu tiro a agulha. Então, se eu fizer isso, vai dar tudo certo. Se eu coloco lá com hidratante, com condicionador, ou seja lá o que for o creme que você resolveu usar, se eu coloco lá dentro, eu vou criar essa oleosidade quando, mesmo que eu puxe o cabelo e puxe a agulha depois, o cabelo vai ficar só na beiradinha. Ele fica numa camadinha entre lá dentro e lá fora e o cabelinho sai, tá? Então, esses cuidados são bem necessários para tomar durante o processo de implante. Você veja que eu cortei aqui o cabelo, eu puxei, eu penteei, só saiu daqui o cabelo que eu cortei. Não saiu o cabelo, não tá saindo cabelo nenhum. Por quê? Porque eu colei a fibra Beltex com a cola de silicone e eu deixei 2 dias secando. Eu deixei um dia que pegou bastante sol, eu cubro o rostinho aqui com paninho, para não deixar o meu bebê com a cara no sol. Eu cubro tudo, deixo inclinadinho, batendo o sol lá dentro. Então, à medida que o sol vai se movimentando durante o dia, você vai movimentando também a cabecinha do bebê, tá? Deixa o sol entrar, deixa aquecer para secar bem a cola. Cola estando bem seca, a cabecinha bem cicatrizada. Ah, como é que a cabecinha fica bem cicatrizada? Implantei, deixei o bebê descansar de um dia para o outro. Deixa sua cabecinha cicatrizar. Você fez muitos furos. Então, deixa cicatrizar esses furos, o vinil volta. Algumas vezes, algumas pessoas até molham o cabelinho depois de implantar, antes da cola. Molha o cabelinho, molha uma fraldinha, um paninho, cobre a cabecinha e põe no seu forno por 2 ou 3 minutinhos para que o vinil aqueça e depois esfrie rapidamente e sele os buraquinhos que você fez, né? Algumas pessoas fazem isso, eu prefiro deixar de um dia para o outro. Deixei de um dia para o outro, cicatrizou. Coloquei a cola, passei lá a minha colher, que eu costumo usar para pentear a cola lá dentro, ou pincel, seja o que for. Colei e deixei no sol até secar completamente. Ficou bem seco, pronto, posso cortar. Penteei, puxei, cortei, não saiu o cabelo porque está bem colado. Agora, o que eu vou fazer? Eu já tenho o meu olhinho no lugar. Se você não quiser, não ponha antes o olhinho, ponha depois. O meu olhinho já tá no lugar. Eu pintei cílios nesse bebê, não implantei. No caso de implantar ou decolar os cílios, lembre que você vai dar um choque térmico para que esse cabelinho fique assentado e penteadinho lá do jeito que você quer. Então, lembre que você não vai deixar a água, seja que a água for em que temperatura for, cair aqui, nem no rostinho, nem na sua pintura. É daqui para trás, que é o que nós vamos fazer agora. Eu vou tirar essas coisas do caminho. Vou tirar isso daqui. Já fizemos o corte. O meu bebê já tem o cabelo que eu quero que ele tenha. Eu vou tirar isso daqui
para não ter nada me atrapalhando, tá? Já cortei. Agora, eu vou dar um choque térmico no meu bebê. O que eu vou usar? Eu vou usar aqui porque quero mostrar. Você pode colocar na pia do seu banheiro, na pia da sua cozinha, seja lá aonde for. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou molhar bem, muito bem, essa cabeça. Muito bem, molhado, molhado, molhado mesmo, o cabelo todo bem molhado, tá? Se eu estivesse lá debaixo da torneira, eu ia colocar numa posição, deixando a água cair daqui para trás e não cair no rostinho do bebê, tá? Outra coisa que eu fiz aqui foi colocar uma tirinha de mohair no acabamento aqui do meu implante, para que fique mais delicado, porque a fibra Biotex, ela é mais grossa, então não fica tão delicado. Meu cabelo tá molhado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um pouquinho de amaciante, um pouquinho. E eu vou meio que ensaboar esse cabelinho com o amaciante. Vou colocar mais um pouquinho e vou meio que ensaboar esse cabelinho com amaciante, tá? O amaciante com um pouco perfume, mais neutro, sem muito cheiro. É só porque eu quero que esse cabelinho fique lá bem assentadinho na cabecinha, tá bom? Eu vou pegar agora uma água que está quente, quente naquela temperatura em que você faz uma mamadeira para uma criança, ou que você testa uma coisa que você vai tomar, de repente, um chá quente e tal, testa aqui nas costas da mão, para que você sinta a temperatura e não queime a sua boca, não queime a sua criança e não queime aqui também o nosso cabelinho. Então, a minha água, ela está quente, mas ela não está borbulhando, fervendo. Eu vou passar essa água quente, ó, ela tá quente, eu tô vendo fumaça. Eu vou passar essa água quente aqui no cabelinho. Eu vou escorrer aqui por cima do cabelinho, tomando cuidado para não ir lá na minha carinha, para não ir em lugares que eu não quero que vá. Eu quero tirar esse amaciante que eu coloquei e pronto, tá? Eu fiz isso, eu já passei a água quente. O que eu vou fazer agora? Agora é que vem o tal do choque térmico. Agora, eu vou colocar uma água gelada. O que eu preciso? Eu preciso de água e eu preciso de gelo. Então, eu vou colocar uma água gelada mesmo, com gelo. Olha, eu tenho uma água com pedras de gelo aqui. Esse é o choque térmico. Isso vai fazer com que o cabelinho fique assentadinho na cabeça, bem assentadinho na cabeça, e ele fique lá no formatinho que eu quero que ele fique, penteadinho, usando lá o corte que eu fiz, no formato que eu fiz, tá? Então, esse choque térmico, além de assentar aqui o cabelinho, e eu vou botar mais água, porque eu quero que ele esfrie bem, ele esfria o que eu causei ali no couro cabeludo, porque eu tenho uma cola ali dentro, né? Então, de repente, essa cola pode amolecer com o calor. Ela não vai amolecer porque eu imediatamente vim aqui e resfriei o lugar onde eu coloquei essa água fervendo, tá bom? Aqui, eu já passei, eu não molhei a carinha do bebê, a carinha está ali, escapou desse banho todo. Eu vou secar aqui, tirar o excesso. Ó, escorreu água dentro da orelhinha, tá? Eu tenho mohair aqui na ponta, mas é um mohair que é só uma tirinha. Então, eu tô dando um choque térmico, mas não tem a ver com implante de mohair. Se fosse um implante todo de mohair, eu não estaria fazendo isso. O que eu vou fazer no implante com mohair?
Já vamos saber. Aqui, tirei o excesso de água. Meu cabelinho está aqui. O que que eu quero fazer? Eu quero pentear esse cabelinho na posição que eu quero que ele fique daqui pra frente. Eu quero que esse cabelinho fique divididinho pra cá. Todo o meu trabalho de implante aqui, observe bem aqui, ó. Todo o rodamuinho que eu já fiz, que já aconteceu durante o meu implante, eu respeito aqui na hora de pentear todo aquele movimento que eu dei quando eu implantei. Olha, por que que não pode dar banho em bebê reborn? Porque isso aqui que eu acabei de fazer, eu tenho controle. Mas, mesmo eu controlando, eu tendo cola de silicone lá dentro, eu sinto que por algum furinho ou outro, entra água. Então, se entra água com esse pouco movimento de água que eu coloquei aqui, com essa pouca quantidade que eu usei aqui, você imagina uma criança mergulhando esse bebê numa banheira ou em algum lugar para dar banho. O que que vai acontecer? Vai entrar água dentro da cabecinha. O bebê, depois de montado, ele não tem só a cola lá dentro, ele tem fibra, né? A fibra siliconada, que nós vamos preencher a cabecinha do bebê. Ele tem a areia ou a pastilha de vidro que eu usei para dar o pezinho. E a água vai se acumular lá dentro, vai ficar tudo molhado e vai embolorar todo o cabelinho, toda a cabecinha do bebê. E estragar a pintura também. Então, assim, sempre penso que se esse bebê é um trabalho artístico, artesanal, é uma obra de arte, você compraria um quadro e daria um banho no seu quadro? Você jogaria água quente no seu quadro e shampoo e sabonete e um monte de coisa e colocava seu quadro dentro de uma banheira e daria vários banhos? Não, né? Então, você precisa contar para sua criança, para quem ganhou o seu bebê reborn, para quem você vai dar ou para quem você vai vender, que um quadro, uma obra de arte, não toma banho. Então, o que que faz uma obra de arte? Você limpa. Então, como que eu limparia? Eu passaria um paninho úmido só com água bem torcido no rostinho, aonde possa acumular alguma sujeirinha. Caso a sua criança suje o seu bebezinho, né? Você pode usar algum lencinho umedecido sem álcool na composição para limpar. O cabelinho, a manutenção é só essa. Eu acabei de fazer isso. O que mais que eu vou fazer aqui? Eu só vou, quando quiser pentear o cabelinho, com a fibra Biotex não acontece de embaraçar, mas se ele tiver um pouquinho armadinho, eu vou espirrar uma aguinha de vez em quando e pentear com a escovinha de dente ou com aquela escovinha macia de cabelinho de bebê. É isso que eu vou fazer na manutenção do cabelinho do meu bebê reborn, tá? E agora, depois do choque térmico, o que que eu faço? Vou deixar secar naturalmente. Eu não vou pôr secador, eu não vou pôr nada, eu vou deixar secar naturalmente. Esse cabelinho vai ficar assentado, bonito como ele está, pro resto da vida, se estiver bem cuidado. A fibra Homo Hair, você não dá esse choque térmico e você, depois de todo implantado o cabelinho, no máximo vai molhar o cabelinho e pentear com uma escova sempre muito delicado. Até pode colocar umas 2 gotinhas de um hidratante de cabelo ou um cremezinho de cabelo na água que você borrifar ali na primeira vez, e dali para frente você vai molhar só com água e manter o Homo Hair bem penteadinho. Mas não dê esse choque térmico que nós acabamos de dar, tá bom? Espero que você tenha entendido bem. O cabelinho do meu bebê ficou maravilhoso, o implante ficou perfeito, tá? Um outro
outro cabelinho que eu tô vendo aqui, ele tá quebradinho, eu vou cortar próximo da raiz. Mas é só isso. E isso aqui vai durar muitos anos se você der a manutenção correta, tá bom? Então, era esse o nosso Vamos Praticar de hoje. Até a próxima!